Haja apesar do medo. Só o fato de você pensar naquela situação já faz com que tu tenha medo. Então, o que que acontece? Antes da situação acontecer, tu já fica tensa, se for uma situação desafiadora para você. Como, por exemplo, para mim, né? Passar em rampa, eu tenho inseguranças. Quando eu vou subir na rampa, muitas vezes eu fico imaginando assim, como vai ser, e fico na minha mente já imaginando o pior, como eu caindo da rampa. E aí eu percebi que isso é um pensamento repetitivo que eu tenho. Quer dizer, só de pensar em passar em uma rampa, eu já fico ali maquinando. E dentro do assunto de que cada um cria nossa própria realidade, eu penso que eu realmente venho criando isso. Tem épocas que eu melhoro, tem épocas que eu pioro. Eu contei para vocês aqui que eu fiquei uns 8 meses tendo esse pânico de passar em rampa, tendo esse medo, né? E aí tem uns 3 meses que eu tô mais relaxada para fazer isso. Só que digamos que semana passada isso começou de novo. Quando a gente passa numa rampa, quando a gente vai dirigir, quando a gente vai caminhar, quando a gente vai correr, a gente não fica pensando, não, eu vou correr e vai ser assim, assim quando eu correr. Então, assim, só o fato de pensar e criar o cenário de como vai ser na minha cabeça, eu já fico o quê? Pensando naquilo repetidamente e aquilo cria um looping na minha cabeça. Aquela situação cria um looping na minha cabeça. Eu não sei se isso acontece com vocês também. Aí quando vem esse looping na minha cabeça, eu cancelo, mas aí vem de novo, aí eu cancelo. Mas se eu não cuidar, o pensamento ele fica ali se repetindo a todo momento. Aí o que que eu tenho feito para liberar isso, né? Não é ficar lutando contra esse pensamento que vem. Eu já percebi que não adianta. O que que eu tenho feito? O pensamento vem e aí eu deixo ele passar. Porque se eu ficar lutando contra, é pior. Vocês têm também esses pensamentos repetitivos? Não com isso, porque isso é um desafio que é muito particular. Se vocês têm esse desafio em outra área da vida, pensamento repetitivo em relação a outra coisa. Se vocês tiverem esse desafio, conta aqui pra mim, porque, gente, eu quero entender se eu sou a única ou não. Muitas vezes falar sobre esse assunto é desafiador e a gente fica com receio, né? O que que a pessoa vai falar se souber que eu penso isso? Compartilhar os desafios que a gente tem, não só guardar pra gente ou para o terapeuta ou para o psicólogo. Tudo bem que a gente pode deixar isso entre o psicólogo, entre o terapeuta ou entre alguém que a gente confie, tá? Se vocês passam por isso, me conta aqui que eu quero saber, tá bom, gente? Muito obrigada.